Isaías capítulo 40, versículo 26. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder. Nenhuma só vem a faltar. Poder sentar, em nome de Jesus. É uma palavra muito conhecida, mas o Senhor me induziu a falar sobre, para a gente reparar em algumas coisas que muitas das vezes a gente deixa passar desapercebido. O Senhor promete coisas, o Senhor nos mostra coisas, o Senhor faz coisas e muitas das vezes essas coisas vão sendo esquecidas. O que Deus faz na nossa vida vai sendo esquecido. E o Senhor manda a gente levantar os nossos olhos e ver. Se lembrar das promessas que Ele fez, do que já aconteceu em nossas vidas, dos milagres já vividos e que nós iremos ainda viver. Porque muitas das vezes o inimigo tenta em nossa mente, para que a gente venha esquecer tudo o que Deus fez em nossa vida, para que a gente venha desistir. Deus! Mas hoje o Senhor manda você olhar em volta, levantar os olhos e ver. Você está observando tudo à sua volta? Meu Deus! Cada coisa que o Senhor fez na sua vida, cada coisa que você passou para chegar até aqui, você está observando cada provação que você teve que passar, cada teste, cada coisa que você teve que passar para ser aprovado e hoje está aqui. Meu Deus! E Deus alerta Isaías a levantar os olhos e ver. Porque às vezes a gente começa a fechar o olho para olhar para a nossa realidade. E o Senhor manda a gente abrir o olho e ver o impossível. Aleluia! O impossível que Ele ainda faz. O versículo 27 vai dizer: porque, pois dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa por desapercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouvistes que o Eterno, o Senhor, Deus, o Criador dos confins da terra, não se cansa e nem se fadiga. Aí a gente fala aquela famosa palavra: Deus se esqueceu de mim. Deus não se lembra de mim. Deus cansou de mim. Deus não quer fazer mais nada na minha vida. Deus não quer operar. Deus não quer trabalhar. Mas Deus fala aqui através de Isaías: eu não me canso nem me fadigo. Deus! Que Deus deve estar cansado de trabalhar ao meu favor. Ele não se cansa e Ele nem se fadiga. Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Nem que a gente force a nossa mente, a gente consegue imaginar o que Deus tem para as nossas vidas. Aleluia! Às vezes a gente ouve Deus usando as pessoas para nós e às vezes a gente fica parando para analisar: será que isso pode acontecer? Ou talvez Deus prometeu hoje, vai acontecer daqui a alguns anos. Mas Deus não se cansa, não se fadiga e cumpre promessas. Às vezes as promessas não são cumpridas antes, porque a nossa fé fica em dúvida. A gente fica duvidoso: será que Deus vai fazer? E o Senhor fica esperando de nós a nossa fé ser ativada. Porque se a gente não se levantar e reagir e continuar nessa mesmice, a gente nunca vai querer reagir para ver o milagre de Deus. Se Deus começar a nos abençoar e tudo bonança, a gente não vai querer orar, a gente não vai querer jejuar, a gente não vai querer levantar de madrugada. Mas quando Deus começa a apertar as coisas, aí você começa a ver crente chorando em culto, estendendo a mão, começando a ver o quebrantamento do coração. Porque a gente começa a mostrar total dependência do Senhor. A gente entende que a gente não tem nada, não possuímos nada e dependemos dele. Essa questão de não entender o que Deus
vai fazer em nossas vidas é algo extraordinário. Porque eu lembro que nos meus 15 anos, Deus fez uma promessa para mim, usando uma pessoa e disse assim, olha, vai acontecer algo na sua vida e vai ser rápido. Deus vai fazer coisas na sua vida que vai ser muito rápido. Começa a estudar de agora, começa a planejar as coisas de agora, porque as coisas vão acontecer rápido. E Deus fez como Ele prometeu. Deus continua fazendo, Ele não fez, não, Ele continua fazendo. Aleluia! E eu lembro que eu falei pra minha mãe que eu queria um casamento. Eu falei pra minha mãe que eu queria casar. E ela sempre fala isso, que eu nunca disse pra ela que eu queria ter um namorado. Eu disse pra ela que eu queria ter um marido. E nesse ato profético que Deus usou uma pessoa para falar e disse que eu iria casar cedo. Que era pra mim redobrar os estudos. E eu comecei a estudar, me formei, o Senhor me agraciou de me formar, os meus pais estão aqui, me conduziram no caminho da presença do Senhor, realizei sonhos que eu nunca imaginei que realizaria, de estar com 18 anos já bacharelado em teologia, nunca imaginei que nessa idade já estaria apta para essa questão. Mas Deus faz além daquilo que você imagina. Aleluia. E eu lembro que no decorrer que meu pai estava internado, eu estava estudando ainda, eu estava fazendo formação de professores. E eu fiquei 2 meses sem aparecer na escola. Como que eu passei? Eu não sei. Na verdade, eu sei sim. Foi o próprio Deus que cantou a minha senha. Eu não fiz prova, eu não fiz teste, porque eu não estava podendo ir na escola, que eu estava acompanhando minha mãe indo para o hospital. Mas Deus movimentou as águas. E as pessoas que estavam ligando, olha, você perdeu seu pai faleceu, seu pai vai ficar na cadeira de roda, seu pai vai ficar paraplégico, seu pai vai ficar em cima de uma cama, nunca mais vai andar. E eram umas ligações que cada vez mais, cada pessoa mais se ligava. Era algo pior que era falado nas ligações. Mas a nossa fé se mantinha viva. E ele já estava lá 67 dias internado no hospital. E eu falei para minha mãe, eu quero ver meu pai na minha formatura. Ele estava lá. Com parafuso na perna, mas ele estava lá na minha formatura. Glória a Deus! E as pessoas têm que ver o poder de Deus. Não porque a gente tem um merecimento ou porque a gente é melhor do que outras pessoas, não. É porque Deus escolhe algumas pessoas para manifestar a glória dele. Aleluia! E essas pessoas são escolhidas a dedo. São pessoas que decidem exercer a sua fé. Porque dizer que tem fé é fácil. Mas exercer a fé é difícil. Exercer a fé é difícil. E quando eu conversava com meu pai sobre a questão do casamento, sobre a questão do namoro, como queria começar, e meu pai falou, com 18 anos. E eu já estava já nesse início do ano passado, já era janeiro, e eu falei, eu vou fazer 19, né, Senhor? Mas eu não estava procurando ninguém. Porque quando você se mantém firme no Senhor, quando você se mantém firme em se ocupar com as coisas de Deus, Ele vai trabalhando na sua vida. Aleluia! Quando foi? Dia 22 de julho, Deus enviou minha bênção. Glória a Deus! 22 de julho do ano passado. E quase que eu perdi a bênção. Porque ele chegou aqui e eu falei pra ele, eu quero ter 12 filhos. E ele foi pra casa sem me dar resposta nenhuma. Mas ele voltou no dia seguinte. E a primeira questão que ele falou, eu não quero ter 12 filhos. Mas Deus está tocando o coração dele, em nome de Jesus. Até mais pra frente ele vai tomar uma decisão. E a gente tomou a decisão que ia noivar naquele mesmo ano. Passou 2 meses e a gente ficou noivo. Aí eu falei assim, poxa, a gente podia casar esse ano, né? De 2023. Mas ele falou pra mim que ele me dava 1 ano pra gente namorar, noivar e casar. E eu falei pra ele, eu te dou 7 meses.
meses pra gente namorar, noivar e casar. Não foi nem o que eu queria nem o que ele queria. Em 5 meses a gente já estava casado. Foi determinação dele e minha. E quando a gente chegou para falar com os pais dele, ele falou: vocês estão malucos, vocês estão se precipitando, pensa bem no que vocês estão fazendo. E o Senhor enviou tudo. Glória a Deus. Em outubro a gente ficou noivo. Em novembro a gente já tinha dado entrada no cartório. Dia 1º de dezembro a gente já estava casando no cartório. Glória a Deus. Mas no cartório não precisa ter festa. No cartório não precisa dar nada para os convidados. Estava lá minha testemunha no cartório, a Pereira Jéssica está aqui. Eu chamei só gente de fé para ir para lá, né? Porque eu precisava de gente de fé para me impulsionar, né? Ter ousadia. E ela estava lá, me dando força. E eu falei para ele: o que a gente vai dar no casamento? Falei para ele: eu já sei, filho, a gente vai casar esse ano ainda e a gente vai dar cachorro quente e pipoca. Ele falou: cachorro quente e pipoca. E algodão doce. E eu falei: a gente vai dar pipoca doce também, daquela vermelhinha para os convidados levar para casa. Aí ele falou: meu Deus do céu, mas ele topou. Ele falou: vamos fazer uma barraquinha de açaí também. Vamos dar açaí, sorvete e pipoca para todo mundo. Só que não foi como a gente pensou. Você já viu um casamento sendo organizado em uma semana? Todo mundo que eu já presenciei em casamentos que a gente já vivenciou, já passou, foi no mínimo 5 meses para arrumar tudo. E o nosso foi uma semana. Um ligando: eu quero ajudar. Teve gente que nem deu tempo da gente convidar, de tão rápido que foi. Eu falei assim para ele: qual vai ser a data? Eu só preciso que você me diga a data. Eu queria casar no dia 2. Eu acho que eu estava querendo exercitar também muito. Dia 2, ele falou: não, dia 16. Falei: tá bom, então a gente vai casar no dia 16. Começamos a orar, oramos, a gente se levantando de madrugada, orando pelo celular, porque as pessoas pensaram: não, eles já casaram no cartório, eles vão para casa deles, a gente iria para outra casa, irmão. A casa não estava pronta ainda. Ainda faltavam coisas a serem providenciadas. Mas clamavam ao Senhor, fizemos pedidos de oração, anotamos tudo o que a gente queria para casa. Ele intercedeu e eu intercedendo daqui, ele na casa dele orando e eu orando daqui. E Deus enviou tudo. E eu falando para ele, até meu pai falou: olha, eu posso entrar dentro da casa, não precisa de piso, não precisa de janela, eu vou do jeito que a casa tiver, eu só quero casar. Aí ele falou: não, você vai entrar lá, vai estar tudo bonitinho. E ele estava exercitando a fé dele. Falei: então a gente vai na sua fé. No dia 16, o casamento estava de uma forma que eu nunca imaginei, nem nos meus sonhos. Mas eu estava lembrando dos pedidos que eu fiz a Deus, com 15 anos. De como eu queria o meu esposo, de como eu queria que fosse. Teve decoração, teve buffet. E a gente não serviu salgadinho, não servimos pipoca e nem algodão doce, não. Nem cachorro quente teve. Teve lembrancinha para todo mundo. Todo mundo estava levando coisa para casa porque não tinha mais onde guardar as coisas. Salgadinho, Deus providenciou tudo. Até cerimonialista, que eu nem imaginei que a gente ia ter, teve. Chegou na hora lá, eu falei: gente, quem que vai conduzir o casamento da moça? Não, eu sou cerimonialista. Já foi lá pra frente, minha prima Deise, já foi organizando tudo. Eu falei: gente, eu não entendi nada. O Senhor operou tudo. Até quem foi fazer o casamento era meu pai. Deus enviou outro pastor na hora, meu pai passou por outro pastor, já foi outra pessoa que fez o casamento. Foi muito choro, muita emoção. E eu fico imaginando, se eu for contar quantas coisas e maravilhas que o Senhor faz. A gente ontem, não, dia 16 agora a gente completou 3 meses de casado. E o Senhor enviando tudo para dentro da nossa casa. Glória a Deus! Quem começou a boa obra é fiel. E assim como Ele prometeu, Ele está fazendo. Ele continua sendo o mesmo. Ele continua operando os mesmos sinais. Às vezes a gente fica imaginando, as coisas só aconteciam no passado. Os milagres grandes só aconteciam no passado. Mas Deus ainda continua fazendo. Mas Ele ainda não faz além, porque a nossa fé está muito pequena. Mas a Bíblia nos informa que se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, Deus ainda faz muita coisa.
E às vezes nós não estamos dando nem um grão, nem a fé, nem um grão. E Deus está querendo que a gente se levante, reaja e decida fazer coisas novas. O Senhor estava contando do seu testemunho de gravidez. Ali está minha mãe também. Eu sou a gravidez psicológica dela. Ultrassonografia não mostrou, nenhum exame a mostrou. Ela tinha todos os exames dentro de casa dizendo negativo. Mas Deus tinha levantado o profeta dizendo: você vai gerar, você tem um fruto no seu ventre. A ponto do meu pai chegar em casa, ele sempre conta isso, que ele pegou uma latinha e falou, de jet, de grafite, ele falou assim pra minha mãe: você não vai mais para médico nenhum, vamos ficar com a palavra que Deus deu. E ele pegou a latinha de jet e escreveu na parede: Vitória ou Emanuel. Minha mãe disse que foi em uma semana, né, que organizou tudo para os preventivos da gravidez, porque uma doutora de um postinho decidiu ouvir o coração. A minha mãe falou: estão vendo nem na ultrassonografia, mas quando colocou a maquininha no coração, o coração estava batendo. Foi aí que começaram a acreditar que verdadeiramente tinha um fruto. Deus ainda faz coisas impossíveis. Eu creio, Pai. O versículo 29 vai dizer: faz o forte alcançado e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam, se fatigam, os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, sobem como asas, como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Glória a Deus! Os jovens podem se cansar e se fadigarem, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Quem está precisando que a sua força seja renovada? Glória a Deus! Você que veio buscar o renovo do Senhor.